Meus queridos, é o seguinte, o aluno Raul, meu fantástico aluno Raul do curso de Eletrônica Fácil, fez a seguinte pergunta: Professor Rodolfo, tem aqui uma placa eletrônica, tá? Estou fazendo uma manutenção numa placa eletrônica. E o capacitor que está aqui no meu circuito é um capacitor de, por exemplo, 100 microfarad e ele vai trabalhar com basicamente 100 volts de tensão, de isolação, né? Por exemplo. Uma pergunta, eu posso trocar esse capacitor, que é de 100 microfarad, polarizado, ou seja, tem polaridade fixa entre os seus terminais, tá? Eu posso trocar esse capacitor polarizado de 100 microfarad por 100 volts por um capacitor de 100 microfarad por 200 volts? Ou se eu tiver aqui no estoque um capacitor que suporta 70 volts, 68 volts, eu posso trocar por esse tipo de capacitor? Quais são os critérios que eu devo utilizar para poder saber a compatibilidade elétrica e eletrônica de um capacitor para outro, para que eu possa trocar se eu não tiver exatamente o mesmo no meu estoque e fazer a placa funcionar com sucesso? Teria como você me ajudar, professor? É claro que sim, né, gente? Então vamos lá, ó. Meus queridos alunos, é o seguinte. Quando a gente trabalha com capacitores em placas eletrônicas, sistemas eletrônicos, seja ele usado para estabilizador de tensão, filtro de ruídos, filtro passa alta, baixa ou faixa, tá bom? Constante de tempo em temporizadores, enfim. Você tem que analisar, passo número 1, qual é a capacitância do seu capacitor. E quando a gente fala em capacitância, é a capacidade de armazenamento de carga elétrica entre as suas duas chapas metálicas que estão isoladas por um dielétrico internamente no componente eletrônico, tá bom? Então, olha só que interessante. O que você tem que saber? Se o capacitor é 100 microfarad, tá bom? E você trabalhando com um estabilizador de tensão, se você colocar 47 microfarad, 10 microfarad, 68 microfarad, 1 microfarad, de qualquer capacitância a menos, você pode ter um déficit de estabilização de tensão e possivelmente, se é um filtro capacitivo de fontes de alimentação, vai começar a aumentar a tensão de ondulação, a famosa tensão de Ripple, sobre os circuitos reguladores que vão deixar exatamente fixa a tensão da saída. Ou ajustável, se for um regulador, por exemplo, LM317 ou LM350, LM338K, enfim. Então, critério número 1, a capacitância não deve ser menor do capacitor que você colocou lá no seu circuito. Então, se o seu circuito tem um capacitor de 100 microfarad por 100 volts, tá? Tente usar um capacitor que tenha a mesma capacitância. Ou, se você não tiver a mesma, um pouco superior. Então, por exemplo, 180 microfarad, 220 microfarad, tá bom? Por quê? Porque, em tese, em circuitos estabilizadores de tensão, o que acontece? Quanto maior é o nível da capacitância, mais estável fica a tensão no seu circuito, lá no seu link DC, para que você possa, então, regular essa tensão com um regulador de tensão fixo ou ajustável e executar um trabalho show de bola com a carga que está recebendo essa energia regulada pelo regulador de tensão. Tá bom? Mas a capacitância não é o único critério. O segundo critério muito importante, meus queridos alunos, é a tensão de isolação entre as chapas metálicas internas dos capacitores. Tá bom? Então vocês sabem muito bem, meus queridos amigos, meus queridos alunos, família Eletrônica Fácil, que o capacitor internamente é baseado em duas chapas, uma isolada da outra, e quando você coloca uma carga elétrica numa chapa com um potencial e uma outra carga no outro potencial, existe uma força de atração elétrica que fazem com que as cargas elétricas fiquem acumuladas nas placas e não vão embora. Esse é o fenômeno da capacitância. Então existe uma força de atração elétrica num campo elétrico interno que faz com que as cargas fiquem presas ali. Só que o fato é o seguinte: uma hora um capacitor vai poder trabalhar com 10 volts, outro modelo vai trabalhar com 33 volts, outro 50 volts, outro 47, 68, 100, 200. E o que isso interfere na característica interna do capacitor? Anota isso, hein? Deixa aqui no comentário
Se você é aluno do curso de Eletrônica Fácil, manda lá no nosso grupo VIP de alunos do WhatsApp. Se você é nosso amigo acompanhante lá do Telegram, fica atento às nossas novidades, tá? Mas olha só, interaja com a gente, deixa aqui nos comentários do vídeo também. A tensão do capacitor é um fator determinante para que, basicamente, seja construído o tamanho do capacitor. Então, meus queridos amigos, meus queridos alunos, é o seguinte, tá? Quanto maior é a tensão de trabalho do capacitor, maior será a sua característica construtiva. Ou seja, um capacitor de 100 microfarad por 100 volts vai ser muito maior do que um capacitor de 100 microfarad por 18 volts. Mas por que isso, Rodolfo? Por que, minha querida família Eletrônica Fácil? O fato é o seguinte: quanto mais tensão eu tenho que isolar entre as chapas metálicas internas do capacitor, maior tem que ser a distância entre elas. Por quê? Porque se eu tiver que isolar uma tensão muito alta, numa distância muito curtinha, o que vai acontecer? Vai gerar arco elétrico entre as chapas metálicas do capacitor, porque a distância que está ali, o dielétrico não vai conseguir isolar essa diferença de potencial. E aí, se tiver o arco elétrico de uma chapa metálica para outra, o capacitor pode vir a explodir, pode entrar em curto, pode vir a estourar, estragar e danificar o funcionamento do seu circuito e até mesmo da sua placa eletrônica, quiçá do próprio encapsulamento onde está inserido o seu circuito eletrônico. Então, olha só, a tensão de isolação é um critério eliminatório na hora de você escolher o seu capacitor para o seu circuito eletrônico. Se eu tenho um capacitor que suporta 100 volts, posso trocar por um de 47? Nunca! Posso trocar por um de 10 volts? Impossível, não dá. Por quê? Porque não vai suportar, não vai ter a tensão de isolação compatível entre os seus terminais. Posso trocar por um de 200? Pode, só que fica a recomendação. O que é ideal? O ideal é que você trabalhe com uma tensão que seja o mais próxima possível da tensão de isolação do seu capacitor que estava na placa eletrônica. Tá bom? Então, gente, olha só, coloca aí, hashtag Eletrônica Fácil, fatores de escolha do capacitor. Número 1, capacitância. Número 2, tensão de isolação. Número 3, se é capacitor eletrolítico, tem que ser um capacitor polarizado. Perfeito? Por quê? Porque a polaridade é fixa entre os seus terminais. Se é um capacitor não polarizado, despolarizado, o que acontece? Você tem que pegar e colocar um capacitor, seja ele de poliéster, seja um capacitor cerâmico ou de outros modelos, que tenham a capacitância equivalente e também a tensão de isolação entre as chapas metálicas do seu capacitor. Tá bom? Então, pessoal, esses são os critérios, não esqueçam disso. Tá? Isso é muito importante para que os seus circuitos eletrônicos funcionem muito bem. Agora o fato é o seguinte, tem mais uma coisa que é muito importante e muita gente esquece. Você não pode também sair trocando o capacitor para tudo quanto é lado, tá? Sem olhar exatamente e tentar decifrar a aplicabilidade do capacitor naquele circuito. Por quê? Olha só, se você está trabalhando num circuito que está usando o capacitor para filtro de frequência, se você colocar a capacitância errada do seu capacitor, você vai alterar qual é a frequência que esse cara vai estar filtrando no seu circuito eletrônico. Então, quanta gente eu já ouvi falar, é só colocar 100 nanofarad que funciona, é só colocar 100 microfarad que funciona, é só colocar 1000 microfarad que funciona. Gente, não é assim. Por quê? Porque se você está trabalhando com filtro de frequência, o filtro de frequência, seja ele passa baixa, passa alta, passa faixa ou rejeita faixa, né? Você vai ter que, com a capacitância, determinar a frequência que esse cara vai trabalhar. Então, se você colocar uma capacitância muito diferente da natural da sua placa eletrônica, a frequência que ele vai trabalhar não vai ser ideal. E aí, se você estava filtrando um ruído, que é um sinal indesejado que você detectou no seu circuito eletrônico, que está vindo da rede elétrica, ou de uma máquina, ou de outro periférico eletrônico, isso não vai mais funcionar e a sua placa vai ter problema de funcionamento. Perfeito? Então, tomem cuidado.
Passo número 1, capacitância. Passo número 2, tensão de isolação. Passo número 3, polaridade. Passo número 4, aplicabilidade dele no circuito eletrônico. Passo número 5, a temperatura que ele trabalha. Por quê? Porque você tem os capacitores que trabalham em temperaturas positivas, você tem capacitores que trabalham em temperaturas negativas e positivas. E, gente, a temperatura é um fator determinante para componentes e para circuitos eletrônicos trabalharem dentro das suas curvas características. Perfeito? Então, olha que louco, o que acontece? Você tem que analisar tudo isso para poder escolher o seu capacitor na hora de trocar o seu componente eletrônico num sistema eletrônico, seja ele de filtro capacitivo, de estabilização de tensão, de filtro de ruído, de desacoplamento, enfim, seja no que for. Tá bom? Não esqueçam de vocês deixarem sempre o seu like. Beleza, meus queridos amigos, minha querida família, meu querido aluno do curso Eletrônica Fácil? Todos vocês são muito importantes para nós. Esqueça de deixar o seu like, colocar aqui embaixo a hashtag Aprendi Professor, escolhi o capacitor correto, para que a gente saiba que vocês estão aí aprendendo conosco, entendendo e evoluindo cada vez mais conosco no maravilhoso e fantástico mundo da eletroeletrônica. Tá bom, gente? Beleza? Então se inscreve no canal. Se você ainda não conhece o nosso trabalho no Telegram, clica no link aí, conhece lá, entra no nosso grupo no canal de divulgação de conteúdos do Telegram, também isso é muito importante, para que você não possa perder absolutamente nenhum conteúdo que a gente faz com muito carinho para todos vocês. E é claro, né? Se quiser ser faixa preta e participar da família Eletrônica Fácil, um curso completo de eletrônica, conhece lá o cursoseletronicafácil.com.br. Tamo junto, galera. Juntos somos mais fortes. Lembra sempre, sozinho você pega e vai rápido, onde você quiser. Mas juntos, eu, você e uma família sensacional chamada Família Eletrônica Fácil, a gente sempre chega mais longe. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido muito. Tamo junto. Valeu!